Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Esse é meu primeiro vídeo no canal e é a primeira vez que eu gravo um story vlog, então perdoem os erros e não desistam de mim. Nesse vídeo eu vou mostrar como é a minha semana estudando para uma prova e na verdade é bem intensa assim, então tem bastante conteúdo para vocês nesse vídeo. Eu comecei na segunda, dia 22, e comecei estudando filosofia, mais especificamente o filósofo Schopenhauer, e fui assistindo uma aula do meu professor do colégio e fazendo anotações. Eu terminei Schopenhauer e já fui assistir a aula de Nietzsche, então aí sou eu preparando o título, né, das anotações da aula. Inclusive saiu o vídeo no IGTV do meu guia de estudos, ensinando como eu fiz esse título. Eu vou aproveitar esse tempo que eu mostro aí para vocês, eu fazendo a anotação de Nietzsche, para conversar um pouco com vocês e explicar a dinâmica do vídeo. No meu colégio, a gente tem prova dias de sábado, então eu estudo especificamente para a prova na semana da prova. Então eu estudo da segunda a sexta e faço a prova no sábado. Mas nessa prova eu fiz diferente, eu comecei a estudar na semana anterior. Então, a semana do dia da prova, essa semana que eu gravei o Story Vlog, foi bem mais tranquila e adorei ter feito isso, porque ficou bem menos corrido e eu consegui estudar tudo que eu queria. Então, aí eu acabei a aula de Nietzsche, guardei tudo e fui tomar meu café da manhã, fiz um chocolate quente e comi cuscuz, que é a melhor comida para tudo, e assisti um pouquinho da minha série. Depois eu já voltei a estudar, peguei aí meu livro e troquei de matéria, né? Eu estava em filosofia e fui para literatura. Já era um assunto que eu tinha estudado, então eu fui direto para as questões. Bom, falando um pouco sobre o meu método de estudo, ele sempre foi focado nos resumos. Esse ano que eu passei a focar nos resumos e nas questões, porque antigamente fazer questões era o mesmo que nada para mim. Eu conseguia entender o assunto sem fazer questões, fazendo questões, então não mudava nada, mas esse ano passou a mudar, principalmente porque está chegando o Enem, né, o meu Enem para valer. Não, ainda não é esse de janeiro de 2020, é o próximo, mas aí eu passei a fazer mais questões e é isso, agora eu faço resumo e questão. Mas eu posso falar do meu método de estudo de uma forma mais detalhada em outro vídeo, se vocês quiserem, né? Eu posso deixar uma enquete lá no Insta, perguntando se é um vídeo que vocês querem. E por isso, se você não me segue no Insta, se você só me encontrou aqui pelo canal, eu vou deixar o IG aí aparecendo na tela para vocês irem lá. Bom, aí eu terminei literatura e comecei a estudar geografia, né? Então comecei por indústria brasileira. Eu ia lendo o capítulo e já ia colocando no resumo. Depois eu dei uma parada para descansar e só voltei pela noite. Aí eu continuei indústria brasileira, né? Fazendo resumo. E é isso. E conforme eu ia acabando os capítulos, eu já ia respondendo pelo menos 5 questões, né, de cada assunto para ir fixando melhor. Eu fiquei um tempão em indústria brasileira porque eram muitos capítulos. Eu não consegui terminar tudo, mas já estava bem cansada, então a minha segunda acabou por aí. Eu já iniciei a minha manhã da terça voltando a estudar indústria brasileira, porque eu sabia que eu ia demorar um tempinho aí. Então, continuei fazendo os resumos de acordo com os capítulos do livro e, como eu já havia dito, resolvendo as questões. Bom, eu fiquei resolvendo questões pela parte da manhã toda, parei para almoçar, fui descansar. Acabou que eu cochilei e só acordei, eram umas 5 horas por aí. Então eu não fui estudar, eu tinha uma redação para entregar no outro dia, então já fui adiantar
Mas acabou que eu comecei tarde, então eu terminei tarde também e não estudei mais nada. Na terça eu só fiz a redação mesmo e enviei para a professora. Então, assim, eu começo fazendo o meu planejamento, né, da redação. Eu nunca escrevo uma redação sem fazer o planejamento antes, porque eu me perco. E quando é uma redação na prova, eu faço um planejamento bem mais michuruca mesmo. Mas quando é redação em casa, eu faço um planejamento bem detalhado, pesquiso, leio várias outras redações, faço uma lista de repertório que eu posso usar. E aí depois eu vou escolhendo o que eu acho que vai ficar melhor, o que eu vou conseguir desenvolver melhor. E aí eu escrevo a minha redação. Bom, normalmente eu faço o meu rascunho, né, da redação à mão, mas nesse dia eu resolvi que eu ia fazer o rascunho no iPad mesmo, porque eu achei que ia demorar muito tempo se eu fizesse à mão e eu não tava querendo perder muito tempo. Ó, como vocês podem ver ali no iPad, já eram 8h45 quando eu comecei a escrever meu rascunho, então assim, já estava bem tarde, mas já tudo certo, eu consegui entregar a tempo. E aí, quando eu acabei a redação, já eram 9h52. Então, fui passar limpo. Inclusive, deu errado, eu tive que passar limpo 2 vezes. Minha mão quase cai, mas deu tudo certo, tá aí, minha redação pronta. Guardei tudo e fui pra cama, gente. Não fiz mais nada esse dia. E aí, iniciamos nossa quarta, né? O dia tava lindo. Então, resolvi que eu ia gravar um pouquinho pra vocês. Mas aí, já fui pegar os livros. Para começar, dei uma olhadinha no que ia cair em português, né? E abri uma videoaula no YouTube mesmo, do professor Noslen, porque pra mim ele é perfeito, eu consigo entender tudo com ele. Então eu vou deixar até o link do canal dele na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se não conhecerem, né? O que é muito difícil, mas tudo bem. E aí eu sempre tomo notas de todas as aulas que eu assisto, porque eu só consigo raciocinar o que a pessoa está falando, escrevendo. Gente, eu já tinha visto esse assunto 2 vezes, mas pra mim parecia que era a primeira vez que estava assistindo. Sério, eu lembrava de uma coisinha ou outra, mas eu realmente estava precisando reassistir uma aula sobre esse assunto. E ainda assim preciso responder mais questões, mesmo a prova já tendo passado, viu? E aí eu já comecei novamente, né, indústria brasileira, porque eu ainda não tinha acabado. É realmente um assunto bem extenso, mas eu já estava nos capítulos finais. Fiz o resuminho e já fui direto para as questões, como de costume, né? E é isso, gente. Eu normalmente utilizo só um marca-texto, um lápis e uma borracha para responder as questões. E eu gosto depois de anotar em algum caderninho quantas questões eu acertei das que eu fiz, né? No caso de indústria, eu acertei 21 de 25, fiquei muito feliz. E aí eu já voltei pela parte da tarde, gente. Eu fui assistir uma aula do YouTube, né, do canal Parabólica sobre Nietzsche. Eu já tinha estudado Nietzsche, mas foi só para revisar mesmo. Eu amo as aulas do canal Parabólica. Vou deixar o link também na descrição. Gente, pausa na programação. Eu tava aqui estudando Nietzsche, aí eu fui dar uma olhadinha no meu e-mail pra ver se a professora tinha mandado já a correção da minha redação. E eu tirei 960. Tô muito feliz. E aí eu já voltei, né, pra terminar a aula de Nietzsche, porque eu parei bem no meio, mas foi bem rapidinho, já tava praticamente no final. Como eu já tinha adiantado bastante coisa, eu resolvi que eu ia estudar Química, né? Essa matéria não ia cair na prova do sábado, só ia cair na prova do próximo sábado, mas eu resolvi dar uma adiantada, porque tinha tempo e foi a última coisa que eu fiz na quarta-feira. E aí eu já iniciei a quinta-feira imprimindo as questões que faltavam eu resolver para a prova de sábado. Eu não consegui mostrar eu imprimindo, mas tá aí, eu já comecei a responder e eu praticamente usei a manhã toda para responder essas questões.
e foram até bastante. E aí, como sempre, anotei no meu caderninho, eu resolvi 30 questões pela parte da manhã e foi isso. Gente, vamos lá. Atualizações. Acabei de passar um tempão editando o vídeo pra postar no IGTV, né? Com uma ideia de título lá. E enfim, já publiquei, já deu tudo certo. Teve um problema com a música, mas eu consegui publicar, só que ficou sem música, ficou sem nada no fundo, mas não tem problema, né? Pelo menos tá lá. Os próximos eu vou melhorar. E, enfim, vou começar a estudar agora. E é isso. Pra prova de sábado, eu já estudei tudo, já fiz questão de tudo. Então, eu vou adiantar o assunto da prova da próxima semana, que é naturezas e exatas, né? Então, eu vou começar por física, que nunca mais eu dei uma olhada. E é isso, bora lá, né? Bom, como eu falei, eu passei praticamente a tarde toda editando e publicando esse vídeo no IGTV, lá no meu Insta de estudos, e depois eu fui estudar física, eu estava estudando movimento circular uniforme, eu fui assistir uma aula de Boaro, né, no YouTube, ele também é um professor sensacional, consigo entender super física com ele, e também vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Bom, eu fui fazendo as anotações conforme a aula ia passando mesmo, e foi super tranquila, eu consegui entender o assunto, graças a Deus, e a Boaro. E é isso. Depois essa fichinha vai ficar disponível lá no Drive, com o link no Insta. E relevem esse círculo, tá, gente? Eu vou imprimir um bonitinho e colocar por cima. Bom dia, gente. Mais um dia aqui com o mesmo pijama de sempre, pra estudar. E hoje já é sexta, gente, a semana passou muito rápido. E é isso, né? Bora lá começar. Hoje eu comecei um pouco mais tarde, porque eu acordei com cólica e eu dormi até umas 8h30 por aí. Agora são 9h09 e eu vou começar a estudar agora. É isso. Hoje é dia de revisão, né? Porque amanhã, prova. Então eu resolvi que eu ia fazer a revisão assim, ó, tudo bonitinho, cada assunto numa fichinha. Só que eu percebi que ia demorar muito, gente. Eram muitos assuntos pra prova e não ia dar pra eu ficar fazendo essas fichinhas bonitinhas, decoradas. Acabou que eu só fiz de neocolonialismo mesmo. E depois eu resolvi que eu ia fazer com caneta azul, preto e vermelho mesmo, porque era o que ia dar certo. Eu fiquei estudando neocolonialismo, depois eu fui almoçar, descansei, e aí já é pela parte da tarde, né? Fiz uma lista dos assuntos que eu tinha que revisar, ou seja, coloquei todos os assuntos da prova e comecei a revisão, né? Como eu disse, usando caneta azul, preta e vermelha mesmo, porque era o que ia dar tempo. E funciona do mesmo jeito, contanto que eu esteja escrevendo, pode ser só de lápis, mas entra na minha cabeça. E aí eu fui até de noite, gente, até lá para umas 10 horas da noite, só revisando. Eu consegui revisar todos os assuntos e fiquei muito feliz. E dei aquela bela pausa, né, pro lanchinho, porque tem que ter. Assisti um pouco de Flash, bem pouco mesmo, e já voltei a estudar, porque tinha bastante assunto ainda pela frente. Gente, então, deixa eu atualizar vocês. Tô tudo aqui acabada, derrotada, com os cabelos todo pro alto, mas tudo bem. Agora são... Deixa eu ver que horas. São 10h04, né? Acabei no meu limite. E... O que acontece? Deixa eu atualizar pra vocês. Eu tinha feito uma listinha, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. São todos os assuntos da prova de amanhã. E eu consegui fazer todos, menos um. Foi esse daqui, que é de funções de linguagem. Então amanhã, antes da prova, eu vou dar uma olhada, como é um assunto super fácil. Eu já estudei isso, entendeu? Eu só tô dando uma revisada. E é isso. Chegou no último dia, né, de study vlog.
porque amanhã já é minha prova. E é isso, eu acho que, assim, não vai ser o melhor dos story vlogs, porque é o primeiro que eu faço, mas prometo que eu vou melhorando aos poucos. Eu vou descansar, provavelmente eu vou assistir um episódio de alguma série de Flash, de alguma coisa aí, e vou pra cama dormir, que amanhã, umas 6h40, eu levanto. Minha prova começa às 7h30, mas como eu vou revisar funções de linguagem, eu vou acordar um pouco mais cedo. Beijo, boa noite. Até amanhã. Oi, gente. Eu tava editando o vídeo aqui, ainda estou. São 5h55. Eu vou liberar esse vídeo pra vocês agora, às 7 horas. E eu tava editando aqui e percebi que eu não finalizei. Eu disse que eu ia aparecer, né? Depois da prova, mas acabou que eu não apareci. E eu queria dizer que eu acho que eu fui bem, sim, na prova. Não sei, né? Só veremos quando sair o resultado. Mas é isso, se você chegou até aqui, o final, eu queria dizer muito obrigada, sério, eu amei gravar esse story vlog e tô amando poder mostrar pra vocês esse meu mundo, né, que eu amo, porque eu amo estudar, amo essas coisas assim, de escrever, de fazer resumo, título, essas coisas, e é muito legal estar compartilhando com vocês. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam e comentem, eu respondo vocês. Eu amo responder vocês. E lembre de me seguir lá no Insta de estudos, que é Paixão Study. Também vai estar aqui na descrição. E é isso, um beijo. Muito obrigada. Tchau!